queria falar de algumas ideias, assim, para o meu sistema que estou a ter, também para entender um pouco como é que eu procedo, assim, estou a proceder para ter ideias, assim, como resolver questões pertinentes do meu sistema. Então, vou falar de um aspecto que eu acho muito importante para eu conseguir fazer um sistema holográfico, que seria também informático, é a questão da memória. Como é que eu faria um sistema de memória para gravação de coisas? Como é que eu faria algo, memorizar algo, para me repetir aquilo que eu fiz? Está a ver? Talvez agora, a partir daí, eu consiga fazer um sistema que grave som, por exemplo. Está a entender? Então, para um sistema de memória, como é que estou a pensar fazer um sistema de memória? Por exemplo, para fazer memória, é um sistema, tipo assim, mecânico. Como é que eu faria esse sistema? Um sistema de memória mecânica. Então, estou a pensar, pronto, na mecânica consegui alguma capacidade física, certo? Também que expressa som, já tem aqui. Agora, como é que eu faria algo, mas expressar som, gravar um som? Inicialmente, vou ser honesto, é muito difícil. Primeiramente, tu pensas em químico, tem que ter um químico que faça aquilo, algo que te repita. Mas eu tinha que criar, eu acho que tenho que criar um evento, sendo que eu já tenho alguma capacidade mecânica, eu posso usar aquilo ao meu favor. Tenho alguns truques, tipo assim, pertinentes, capacidades, que é tipo gatilhos, assim, hit e sonoridade também, alguma sonoridade, assim. Então, o que é que eu posso fazer? Eu estava a pensar, para criar um sistema de memória, também, tipo, é um caminho também aquilo, uma memória. Então, o que é que eu pensei para criar um sistema de memória no meu sistema? E o que é que eu pensei assim, ó, para criar um sistema de memória? Então, deixa-me tentar explicar. Eu pensei, pronto, imagine para eu fazer um som, o que é que eu faço? Tendencialmente, quando tocas um som, isso é patente, as ideias patentes. Tu fazes um som, tu pensas que estás a dar no mesmo lugar, certo? Está certo. Mas como é que gravarias um som? Então o que é que eu pensei? Notas que me dava, notas musicais. Também isto tudo patente. Notas musicais. Mas então, se eu pensar em termos lineares, eu consigo fazer uma memória. Porque se eu conseguir tocar e registar notas, talvez assim apareça uma pauta musical para tentar. Agora, se eu tocar e criar notas, eu consigo criar uma referência de tudo que se eu feito. E se eu puder gravar todas aquelas notas com alguma pertinência ou um truque, eu puder repetir aquilo, eu tenho uma repetição, tenho um sistema de gravação. Estão a entender? Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu tocar uma música que eu gosto, eu consigo escrever, fazer uma pauta musical linear com tudo aquilo que eu fiz. Certo? Eu gravasse tudo e puder repetir estas notas, tem um sistema de gravação. Então, no jogo, ou um sistema de informática, se eu gravar informações tipo por pontos, ou tipo códigos, ou tipo parece que é código QR, me faz fazer um sistema de memória que vai me relembrar o sistema onde é que eu deixei. Ou que me consegue resumir todo o processo até onde eu estar, se eu criar um sistema, até onde eu estar, de todos os traços que me fazem relembrar aquilo onde eu estava, que me pode fazer abrir o sistema informático na fase contábil. Então, se eu fizer um sistema assim, ó, tudo que tipo assim, se eu fizer um sistema, por exemplo, de som, e eu fizer assim, todas estas notas aqui registradas, eu puder fazer ela repetir essas notas, eu faço assim de som, de gravação. Está a entender? Então, se eu fizer assim, ó,
Isso pode vos dar alguma ideia de como as coisas podem ter sido feitas nos sistemas. Estou a fazer meu, estou a desenvolver agora. Mas talvez esse método estou a usar, talvez agora você pode ter alguma ideia de como é que funciona o sistema de gravação para poder ter um senso, porque vocês estão na realidade de um estado de certo nível, que vos faz ter noção de um pouco como é que seria um sistema de gravação, mesmo não sabem exatamente como que ele funciona. Que vos faz então manter no status, senão vocês vão perder o status que têm, porque não têm nenhuma ideia de como é que tem aquilo que têm, como é que funciona. Por exemplo, agora o que vos faz biologicamente não poder estar naquele nível, vão perder. Porque o sistema pede alguma justificativa para conseguirem ter estado no nível que estão, ou estar ainda aí. Então é bom ter alguma noção. Nem sequer como, tipo, no meu caso do meu projeto, vos faz ter alguma noção que vos faz dizer, sou alguém que entende como o sistema de gravação funciona. Então, mesmo não for igual, eu tenho alguma ideia como possa funcionar. Então, vocês que são atores, assim, de cinema, vocês não sabem essas coisas, vocês podem atuar que não pegam. Tá a entender? Isso que é estudar cinema, porque vocês vão perder tudo que têm. Ok, vocês podem estar aí porque vos querem aí, mas vocês não poderão representar e ser credíveis, porque não têm aqui, sinto que alguma coisa não tem. E vocês que são, tipo assim, estão nos altos postos, assim, as pessoas deste mundo, não poderão ficar aí porque quando vocês falam, quimicamente não estão a transmitir a ligação com o sistema, porque vocês não têm o entendimento que vos faz ligar. Então vocês caem daí, vocês perdem o status. Então, mesmo se estiver aí, vocês estão a falar não da verdade, porque os vossos fãs nunca vão ficar satisfeitos, porque vocês não estão realmente em sincronia com o lugar de alto status que está. Então, para estar aí, alguém que sabe, só quem sabe consegue estar aí, porque só alguém que souba conseguiu chegar aí. Não foi por aí, por fantochar. Então, alguém que sabe que chegou aí, geralmente, tá entendendo? Não dá, daria. Tá entendendo? A questão do saber, que é também uma forma de ligação. Quando tu sabes, tu sincronizas com o lugar, com o status, a frequência. Se tu não sabes, toda a gente consegue entender. E tu não ligas, não consegues manter o status. Por mais que estiverem, tu não estás naquele nível. E o que é que acontece? As pessoas podem não aperceber, mas no que fazes depois da prova química, porque as pessoas, por exemplo, estão nos jantares contigo e vão começando a perder a inteligência. Por exemplo, tocavam bem perto de ti, já não conseguem tocar, depois de conviver contigo, vão para casa, já não conseguem tocar igual, ou perdem qualidade. Então, o saber te faz ligar com a frequência. Então, alguém que é alto status e não sabe, ninguém nem precisa tirar daí. Não vai conseguir manter-se no status. Está a entender? É por isso que as pessoas estão a dizer que eu sou arrogante, assim, ao dizer estou a incomodar por dizer, por não saberem, saber dá a perder monopólios. Mas tu vais perder monopólio na mesma. Porque se tu não tiver, se os seus funcionários não souberem como funciona a tua empresa, como ele poderá trabalhar aí? Dá um pé de monopólio mesmo. Não funciona. Em ignorância, não dá. Todos têm que saber agora. De certo modo, tem que acabar por saber como é que chegaste aí. Agora, o que tens de fazer é conseguir fazer melhor que o concorrente. Tipo, para mim, preferência, sem fazer mal nenhum às pessoas. Mas o que é que te faz destacar do concorrente no negócio? É poder fazer melhor. Que podes fazer melhor que o teu concorrente. Porque não dá ter um concorrente que não sabe, não é concorrente então. Então és um paranoide da cabeça, não? Estás com esquizofrenia ou até que estás a dizer que aí tem uma pessoa que pode saber, mas não sabe. Ok, pode saber, mas estás a concorrer com alguém que não sabe. Então porquê? Não és bom da TV. Então não és bom exemplo de líder económico, por exemplo. Se o teu rival não sabe, não tens concorrente, moço. Então, todos têm que saber, moço. Tens de ter a coragem de viver num mundo que sabem, todos sabem. E pode ser o melhor. E pode correr risco não ser o melhor. Pode existir outro. De todas as formas, está a entender? O sistema de memória. Agora, o sistema de memória pode fazer aquilo. Agora, se eu puder fazer aqui, dizer assim, dó, ré, mi, fá, sol, por exemplo.
Podemos dizer outra coisa. Pi, ti, ca, whatever. Pi, ti, ca, te. Então, disse pi. Então, se eu dizer pi, vai, pi, ti, ti, whatever. E depois o sistema repetir pi, ti, ti, dizem pi, ti, ca, te. Eu tenho um sistema de gravação. Mas inicialmente não vou poder fazer o sistema dizer pi, ti, eu não posso interpretar. Então o que é que eu posso fazer? Posso criar um sistema, por exemplo, um sistema de tipo de números. Sistema de tipo de telefone. Tipo de telefone toca, tipo assim. Imagina que eu tenho o 0. Eu tenho o 1. Sim, eu perguntar. Acho que é isso. Ah, 1. Depois eu tenho o 2. Certo? Agora, se eu conseguir, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Certo? Se eu puder oprimir estas teclas, fazer um truque, estas teclas, ao oprimirem para baixo, fazem um som, um clique. Com uma pertinência, cada um faz um toque. Então, ao fazer um toque, um clique, isso faz, por exemplo, isso faz tic. E isso faz tec. Então tem um som tic-tac. E esse fica pressionado. O tic fica pressionado e o tec fica pressionado. Para baixo, tipo no, assim. O pressionado fica aí. Pressionado, um botão. Dá tic-tac. E quando pressionar, já viste. Tic-tac. Ficou pressionado. Tic-tac. Agora, para repetir, o que é que fazes? Soltas o botão. Está a entender? Que solta o tic-tac. E faz repetição. Tic-tac. Só que no soltar tens de fazer uma forma que representa. Não está ao ir para cima, mas faz o som a dar em cima. Tic-tac. Que te relembrou que o que pressionado foi tic-tac. Podes fazer um sistema de telefone. Agora um sistema de botão. Que pressiona já. Por exemplo, andaste aqui, ó. Tem um sistema de luz também. Dá um sistema de apresentação também. Imagem. Andaste aqui e fizeste assim. Tic-tac. Ou dá tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tu soltas, faz e soltas os botões. Sistema de memória, que registrou os passos por onde tiveres. Dá jogos também de mulher fica a saltar assim, de criança. E a Amália, tipo assim, jogo da mão. Dá a entender? E também dá sistemas de gravação e sistema de gravação de tipo vídeo. Porque, estás a entender? Depende de como soltares. Por exemplo, soltaste tic-tac, tic-tac. E soltaste tic-tac. Dá a repetição do que aconteceu. Mas também dá sistema de rebobinar. Dá tec-tic. Pode dar para trás. Mas só que não é dar para trás. É repetir os eventos que aconteceram na ordem do último. Daí para aqui. Daqui para aí. Não enfrentar. Tipo assim. Eu podia fazer assim. Eu tenho aqui pi, ti, ca, te. A repetição seria pi, ti, ca, te. Mas é para. Se eu quiser mostrar, rebobinar, dá para trás. Eu disse, e voltar para trás. Seria te, ca, ti, pi. Agora seria te, ca, ti, pi. Em vez de dizer pi, ti, ca, te. Então, para entender, se eu pusesse também um sistema que eu pudesse imprimir e puxasse uma linha que mostrava o que aconteceu, soltava os botões e dizeria pi, ti, ca, te, por exemplo. Então se puxasse ao contrário dizia te, ca, te, pi, que me permitia voltar a tentar pi, ti, ca, te. Está a entender, né? Que é um sistema. E para gravar som, se eu puser um sistema que eu possa, tipo com os meus motores, por exemplo, que eu posso tocar o som e fazer um sistema de grelha que faz vibração, que ao vibra suficiente para tocar os sons, então eu gravo um som que eu faço assim, ó, eu canto e eu consigo fazer algumas vibrações que me resemblam
o som que eu cantei vai ficar gravar um som similar. E se eu puder um sentido de som que me dá uma frequência, uma melodia, vai poder fazer aquele som vibrar semelhante àquilo que eu disse. Posso gravar, está entendendo? Porque eu falo um som e o som fica a tocar. E se eu puder fazer aquele som repetir, mas vai repetir similar ao que eu disse. Está a entender? É sistemas de memória, tipo que eu estou a entender. Deixa-me não ter muito tempo.